Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma grande palavra de Deus para abençoar a sua vida. Mas antes eu quero fazer uma pequena oração para fortalecer você nos caminhos de Deus. Curve sua fronte, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus dos exércitos, Tu és o soberano Deus, aquele que vai à frente das nossas batalhas, aquele que nos dá a ordem, tanto de atacar como de defender. Senhor, em nome de Jesus, nos dê a sua mente de guerra, nos dê o seu conhecimento militar, para que possamos travar uma batalha contra o inferno. Porque está escrito que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir toda a barreira que o inferno levanta contra nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, prepara-nos, Senhor, porque Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o Deus da guerra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, como um soldado à frente da linha de batalha, eu invoco o Teu nome, invoco o Teu conhecimento, eu invoco a Tua santidade, eu invoco a Tua sabedoria, eu invoco o Teu exército celeste, para que abençoe não apenas a minha vida, mas a vida de todos aqueles que estão ouvindo essa oração e querem se arrepender dos seus pecados. Mas aquele que não quiser se arrepender dos seus pecados, que ele seja morto e destruído pelo nosso exército. É o que eu peço com fé em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, quero falar um pouco para vocês sobre magia. Magia. O que é magia? A magia, por definição, no dicionário Aurélio, significa produção de atos extraordinários e sobrenaturais, encanto, fascinação, arte de aproveitar os segredos da física e da mecânica, bruxaria ou evocação dos mortos. Só para você entender a importância de quebrar a magia por meio da fé em Cristo. A magia está dizendo que é o quê? Atos extraordinários e sobrenaturais. Isto é, invocação de demônios e de ações demoníacas que vão estar presentes em sua vida. Muitas pessoas, e eu vou dizer para você, 97% das pessoas estão agindo conforme a vontade dos demônios. Ah, irmão, eu não sou metido com magia. Não, peraí, mas você está sendo influenciado pelo cigarro, pela bebida, pelas drogas. Então, ser envolvido com magia não significa você dizer que você participa de um ritual de magia negra, ou de magia branca, ou que você é um bruxo. Você pode não estar com aquela religião, com aquela crença, mas você está sendo influenciado pela crença maligna, porque o diabo impõe a magia àquele que não obedece a Deus. Feitiçaria é uma obra que conduz ao inferno. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, nos descreve plenamente que a feitiçaria é uma obra do inferno. E que aqueles que as praticam não herdarão o reino de Deus. E você vai dizer assim, irmão, então eu não sou feiticeiro, eu não sou bruxa, então essa palavra não é para mim. Engano seu. Porque você está sobre o encanto do mundo. O mundo todo é oferecido ao demônio. A palavra de Deus ensina que o mundo jaz do maligno, isto é, ele vive de acordo com a vontade do maligno. E se você está vivendo no mundo, você está vivendo conforme a vontade do maligno. E se você está vivendo conforme a vontade do maligno, é porque a magia do diabo está presente na sua vida. É porque o encantamento que o diabo colocou na sua mente não tem feito você perceber que tudo é ilusão e que tudo é pecado. Tudo que não está em Deus, tudo que não está na Bíblia, é ilusão, é pecado, é dor, é sofrimento e, como consequência, é morte. Então, significa encanto. Sabe aquela menina que passa perto de você? Esses dias um rapaz falou assim, irmão, eu vivo ouvindo suas pregações, irmão, mas eu vivo me masturbando, irmão. Eu vivo entrando no mesmo erro, irmão. Irmão. Meu amigo, vou te dizer uma coisa. É porque você não ora como homem. É porque você não se comporta como homem. Certamente você é um menino, uma criança na fé.
um medíocre que aceita fazer a vontade do diabo e envergonhar o santo nome de Deus. Por isso você permite esses encantos em sua vida. Porque Deus é o Senhor dos exércitos. Eu vou ler uma palavra para você. Isaías capítulo 13, versículo 4. Escutem, exclamação, diz o Senhor. Há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos exércitos está reunindo um exército para a guerra. Você acha que essa palavra é velha? Você acha que essa palavra aqui, ela é do tempo de Isaías? Engano seu. A Bíblia ensina que não existe nada novo debaixo do sol. E que Deus vai atrás das coisas que já aconteceram. Ou seja, hoje Deus quer que a mesma palavra que aconteceu lá no livro de Gênesis, ela aconteça hoje. A palavra que aconteceu lá no livro de Isaías, ela tem que acontecer hoje. Porque o Senhor dos exércitos está armando uma batalha. E Ele se faz presente em nossa vida. E essa batalha que Ele está armando não é para quem fica se masturbando. Ai, irmão, ai, como é difícil, irmão. A pessoa está na homossexualidade, na mentira, na heresia. Aquela pessoa acomodada que está em casa. Em casa ela dá amém, glória a Deus, ora 20 vezes por dia. Engraçado, né? Em casa ela ora 20 vezes por dia, mas por que não está trabalhando? Ah, não, irmão, porque eu sirvo a Deus na minha casa. Aí em casa ela ora, lê a Bíblia, chora, ouve música gospel. Aí quando põe o pé para fora de casa não sabe se virar, não sabe defender a própria fé. O inimigo ele está lá fora. Eu lembro do tempo que eu era religioso, eu era um santo em casa, muito bonzinho. Mas quando eu botava o pé para fora de casa, quando a mulher vinha, oi, tudo bem? Ficava todo mole com a mulher, caía no lábio dela. Aquela mulher que nos leva para a morte, descrita em Provérbios 7. Aquela mulher que Eclesiastes diz que Deus nos livrará dela se nós obedecermos a nossa lei divina, a Bíblia. Então eu caía sempre no pecado. Era palavrão, mentira, brincadeiras idiotas. Em casa eu era uma beleza. Lia a Bíblia, chorava. Ah, Senhor, obrigado, meu Deus, por eu ser assim. Quando colocava o pé para fora de casa era uma desgraça. Não sabia defender a fé. Não sabia pregar o Evangelho. As pessoas falavam as coisas, eu não sabia onde estava na Bíblia. Eu só falava assim, isso está na Bíblia. Tá. Aí as pessoas falavam assim, tá onde na Bíblia? Ah, eu não sei, está na Bíblia. Hoje em dia, meu irmão, eu chego e cravo-lhe a espada no diabo e as pessoas ficam olhando para mim, nossa, você sabe tudo versículo? Como que você sabe tanto da Bíblia assim? Qual é a sua igreja? Eu quero para a sua igreja. Então eu era um soldado despreparado. Eu não servia ao Deus dos exércitos. Olha o que ele diz. Há um barulho nos montes de uma grande multidão. Deus está dizendo para você o seguinte. Tem muita gente que vai se converter dos seus maus caminhos e vai abandonar o pecado para me obedecer. Então você que está no pecado, eu não estou falando especificamente para esse irmão que está preso à masturbação. Apesar de ouvir a pregação, todo dia ele ouve a pregação e continua preso à masturbação. Das duas, uma. Ou Deus é mentiroso, ou esse cara que está ouvindo é um pilantra. Porque Deus falou que não ia nos abandonar se nós nos arrependêssemos dos nossos pecados. A oração dele deve ser aquela oração de menino. Ai, Deus, me abençoa, Deus, me abençoa. Aí fica o dia inteiro no YouTube, no WhatsApp, brincando, rindo, jogando videogame, vendo pornografia na internet, vendo perfil de mulher. Aí de noite vai fazer o quê? Vai se masturbar. Aí quando se masturba, sente a presença do diabo. Aí o diabo oprime, coloca dor, traz arrependimento, traz culpa. Aí a pessoa se sente mal. Mas ela mesma não sabe se comportar como homem de Deus. Então, ou Deus é mentiroso, coisa que eu sei que não é, ou você é um pilantra, que está preso à imoralidade sexual e não sabe usar o poder da fé para quebrar essa magia. Porque a palavra magia está dizendo encanto. Meu irmão, vou dizer uma coisa, fascinação.
Sabe aquela mulher que você vê, aquela garota linda, cabelo liso, corpão, ela passa do seu lado, você, opa, que maravilha. Tá errado. Isso é magia que o diabo colocou na sua mente. Você tem que enxergar ela como uma mulher que foi feita à imagem e semelhança de Deus, que é filha de Deus, e se você maquinar algum pensamento sexual contra ela, você está maquinando um pensamento sexual contra a filha de Deus. Imagine um pai vendo a sua filha ser objeto sexual, objeto de desejo sexual na mão de um tarado. É assim que eu enxergo a mulher hoje em dia. Um monte de vagabunda fica em cima de mim. E Deus só fala assim. Uma vez, vou contar uma coisa pra vocês aqui, meu irmão. Que Deus me mate se for mentira. Que Deus me mate, em nome de Jesus, hein. Uma vez uma pessoa endemoniada. Endemoniada. A gente estava orando. Essa mulher endemoniada, ela falou pra mim assim: você vai cair. Eu não tenho pressa pra te derrubar. Um dia você vai cair. Ela falou isso com uma voz demoníaca. Uma voz de possessão. Tinha uma legião de demônios dentro dela dizendo isso pra mim. E ela falou: eu não tenho pressa pra te derrubar. Hoje você tá forte, mas um dia você vai estar fraco. E é lá que eu vou te derrubar. Desde esse dia, o que eu entendi? O diabo espera a oportunidade para nos destruir. O diabo não vai agir na sua vida quando você tá forte. O diabo ele vai esperar pacientemente o dia que você estiver fraco. E quando você estiver fraco, ele vai lá e te oferece o pecado. Como eu disse para vocês, casamento não é uma coisa simples. Temos muitos problemas no casamento. Então eu começo a repensar algumas coisas do meu casamento e o diabo começa a colocar várias mulheres na minha vida. Mulheres bonitas. Não porque eu sou bonito, mas porque ele quer oferecer o melhor dele para me tirar da graça de Deus. Então quando eu olho a mulher, eu olho para ela como uma filha de Deus. E eu sei que se eu maquinar algum pensamento, eu não estou falando de sexo, eu estou falando de pensamento. Porque eu tenho que ser puro no pensamento. Tudo começa no pensamento. Lembra de Davi e Betseba? Ele olhou a mulher e desejou a mulher em seu coração e aconteceu toda aquela desgraça. Então, nós temos que aprender com Davi tanta coisa boa como a coisa ruim. Quem conhece a história de Davi sabe do que eu estou falando. Então uma sucessão de desgraças aconteceu na vida de Davi porque ele não soube desviar o seu olhar de Betseba. Ele não soube enxergar Betseba como uma mulher de Deus. Ah, mas ela era do pecado. Sim, meu irmão, mas ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Se ela se transviou dos caminhos da verdade e está servindo a Satanás, o problema é dela. Eu tenho que enxergá-la como uma filha de Deus. E se ela não quer fazer a parte dela diante de Deus, o problema é dela. Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela foi criada por Deus. E ainda que ela não viva conforme a vontade de Deus, isso não vai mudar em nada o que ela é. Ela simplesmente vai para o inferno. Então nós temos que ter cuidado, porque Satanás ele nos coloca fascinação, encanto. E isso é magia. Sabe quando nós ficamos fascinados por uma pessoa? Fascinados por um time de futebol? Eu conheço gente que é louca. Gente que vai pro Maracanã todo dia. Outra, tem jogo aqui do Vascão, eu vou pro Maracanã, eu vou pra São Januário, eu vou pra não sei aonde, vou pro Maracanã ver Flamengo, vou pro Fluminense. Eu conheço gente maluca. Gente que sai de sua casa para ir pro estádio, mas não tem coragem de sair da sua casa para pregar o evangelho. Sai de casa para ir no Maracanã ver jogo. Paga por isso. R$50, R$80. Mas não sai de casa para ir para um asilo levar uma cesta básica. Você consegue entender como que as coisas são complexas? A pessoa sai de casa, vai pro jogo, se mete em multidão, em muvuca, mas ela não sai de casa para ajudar um pobre necessitado. Então é assim que a vida caminha. O ser humano está cego, encantado pela magia do diabo. Agora você pergunta para ele se ele faz isso conscientemente. Ele não faz. A pessoa que vai para estádio de futebol, fanática desse jeito, ela é influenciada pelas redes sociais, pelos amigos. Os amigos falam, que legal você ir pro jogo sempre, você é fanático, você ama o seu time. E as pessoas vão cada vez mais acreditando que aquilo ali é um elogio. Quando na verdade aquela pessoa que falou para você que aquilo é legal, ela é apenas um instrumento do diabo para fortalecer você no caminho da perdição, no caminho da cegueira.
A vontade de Deus é que você ajude o pobre necessitado e se afaste das concupiscências do mundo. Se eu disser para você aqui, irmãos, eu não assisto futebol porque o futebol é coisa do diabo. É mentira minha. Eu gosto de futebol. É um esporte bonito. Eu gosto de futebol. Mas eu não sou idólatra. Eu não fico... É claro que a gente sente um mínimo de emoção. Você torce pro seu time, você quer que seu time ganhe. Mas eu não sou maluco de ficar gritando, berrando, chorando, indo para estádio. Então nós temos que saber impor limites às nossas paixões. Quando eu olho uma mulher, eu desvio o olhar. Quando meu time joga, eu não me permito ficar triste. Então o encanto, a fascinação nos cega para milhares de coisas. Outro exemplo, dinheiro. Olha o dinheiro. Ele tem um encanto, uma fascinação. Deus falou que o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Deus disse o quê? Que o dinheiro, o ouro e a prata são ídolos criados no coração humano que Deus abomina. O que é ídolos? Idolatria. Idolatria é o quê? Uma obra do inferno que vai conduzir os pecadores à morte. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Então esse encanto pelo dinheiro, encanto pelas coisas que o dinheiro pode dar. Porque quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Porque quando eu tiver dinheiro eu vou comprar um carro. Quando eu tiver dinheiro eu vou comprar uma casa melhor. Quando eu tiver dinheiro eu vou comprar isso. Porque eu tenho que estudar para ter dinheiro. Tudo é dinheiro. Encanto e fascinação. Repara só, as pessoas fazem tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Tudo. Então o dinheiro no coração humano, ele é colocado como uma magia que o demônio fez para aquela pessoa adorar ao dinheiro. Todas as ações que ela tomar na vida dela, ela vai pensar no dinheiro. O que é mais importante? Caráter ou dinheiro? Dinheiro. E diante de Deus, o que é mais importante? Caráter ou dinheiro? Ele falou que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Como eu disse para vocês ontem, raiz é a base de uma árvore. Se você quer destruir uma árvore, você arranca pela raiz. Se você não quer destruir, você pode cortar ali no tronco que ela vai crescer novamente. Então Deus está dizendo para você, arranque o seu amor pelo dinheiro pela raiz. Arranque a raiz desse sentimento, desse encanto, dessa magia que o diabo colocou no seu coração. Ter dinheiro é errado? Não. Mas ter amor ao dinheiro e fazer as coisas pensando no dinheiro, isso é completamente errado. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu orei a Deus e falei assim, eu quero sabedoria e discernimento, porque eu amo ler. Amo, sou apaixonado por leituras, amo estudar. E eu quero ter conhecimento e sabedoria, eu não quero dinheiro não. Eu quero que o dinheiro seja consequência da minha sabedoria, da minha inteligência. Em nome de Jesus, me abençoa com sabedoria, porque eu sinto prazer em conhecer as coisas, em entender como as coisas funcionam. Desde esse dia, Deus colocou um desejo profundo no meu coração de sempre estar lendo. Não tem um dia na minha vida que eu não estude pelo menos 2 a 3 horas. Não tem um dia na minha vida. Somente quando eu estou muito cansado é que eu não estudo. Mas mesmo assim alguma coisa eu leio. Coisa rápida. Coisa de meia hora. Então o hábito de estudar, o hábito de buscar conhecimento, faz parte da vida de um homem de Deus. Faz parte da vida de uma mulher de Deus. A única forma de nós quebrarmos as magias do inferno é através do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia eu leio todo dia. Não tem um dia que eu não leia. Todo dia eu tenho que ler a Bíblia. Ontem eu li o livro de Juízes. Fiquei impressionado com a palavra que em breve vou pregar para vocês. Juízes 1, você vai ver que o mal que você faz aqui na terra vai cair exatamente sobre você, o mesmo mal que você fez. Você tentou destruir alguém? Alguém vai te destruir. Você tentou ferrar com a vida de alguém? Alguém vai ferrar com você. Ou você acha que você é um malandrão? Você vai cair na sua armadilha. Deus já avisou isso. Deus já avisou isso. Isso é inevitável. Você que está me ouvindo, você que preparou cilada para alguém, você vai cair na sua cilada. Alguém, você sabe quem, está tramando contra você. E vou dizer mais. Aquela pessoa passiva-agressiva é ela que vai te destruir. Salmo 55, versículo 21. Ela na tua frente fala fino, é sua amiga, ri com você, concorda com você, diz que vai fazer o que você manda, mas por trás
Ela tá com a guerra no coração e com o punhal na mão. Ela tá querendo ferrar você, tá querendo destruir você. Você que sabe, você tá na igreja. Você, meu irmão, minha irmã, aquela pessoa na tua vida que tá falando fino com você, é um passivo agressivo. Tá falando fino, mas tá com a guerra no coração. Tá falando fino, mas tá com um punhal na mão para enfiar em você. Inclusive o próprio punhal é dito no livro de Juízes, capítulo 4, se não me engano, aonde um dos reis, um dos juízes estabelecidos por Deus, assassinou o rei com um punhal. É assim que você vai ser assassinado, com um punhal. Essa pessoa que está perto de você falando coisas boas, bonitinhas, está rindo por você. Oi, meu amigo, oi, meu amigo. É o demônio enganando você. Acredita em mim. Não é possível, porque aquela pessoa é muito boazinha, ela está rindo. Mas começa a perceber as atitudes dela. Ela não obedece às coisas que você fala. Esse é o primeiro ponto da sabotagem. Você pedir a pessoa não fazer. Você tentar mudar a pessoa dizer que vai mudar e não mudar. Aí você vai se desgastando com o tempo e vai sentindo que tem alguma coisa errada. Mas aquela aparência de bondade daquela pessoa diz pra você, não, que isso, é coisa da minha cabeça. E isso mostra o controle que o sabotador passivo-agressivo tem sobre você. Meu irmão, o jogo é simples. Pau é pau, pedra é pedra. Ou se obedece a Deus, ou não se obedece. Quem obedece a Deus tem caráter. Quem não obedece, não tem. Ainda que tenha sorrisos, fala fina, Salmo 55, versículo 21 ensina que o diabo, ele é simpático, ele fala manso, suas palavras são macias como a manteiga, untuosas como o azeite, mas em seu coração há guerra e em sua mão há um punhal. Cuidado com as alianças que você tem feito. Maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Você está sobre encanto, sobre magia. Você está encantado com aquela pessoa. Encantado não é no sentido de você, ai que bonito. Não, encantado é no sentido de não enxergar a verdade. A realidade é muito dura. A realidade é extremamente complexa. A realidade é completamente diferente de tudo que qualquer ser humano normal pensa. Somente Deus, que é o Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas, Ele pode nos mostrar a realidade. Porque Ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse que quando conhecêssemos a verdade, que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, Ele nos guiaria por toda a verdade. Então toma cuidado com a magia. Toma cuidado com o seu encanto pelo dinheiro, seu encanto por mulher, seu encanto por sexo, seu encanto por maquiagens, seu encanto por estética. Ah, irmão, fiz um botox. Nem sei falar isso, nem sei o que é isso, botox. Pra mim, botox era coisa de matar bicho, matar carrapato. Eu jogava isso nos meus cachorros na época que os bichos ficavam com carrapato. Então, você está no encanto do diabo, cego espiritualmente. E é importante você entender que o Senhor dos Exércitos, Ele não está feliz com a situação que você está vivendo. A palavra de Deus ensina que o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Você precisa entender o que significa Senhor dos Exércitos. Salmo 46, versículo 7 ensina que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E mais uma vez, essa palavra me remete ao livro de Juízes, capítulo 1, onde Deus prometeu que ia destruir os cananeus através do povo de Jacó, o povo de Deus, o Israel de Deus. Quando o Senhor dos Exércitos está numa batalha conosco, a gente não tem o que temer. Quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor dos Exércitos, nós vivenciamos a glória do seu poder. Eu não consigo enxergar uma pessoa presa à masturbação. Eu não consigo enxergar uma pessoa presa ao homossexualismo. Eu não consigo enxergar uma pessoa presa a heresias, a mentiras, a enganações, a falácias, a divisões, iras, discórdias, covardia, homossexualidade, já falei, raivas, glutonaria,
imoralidade sexual, devassidão, preguiça, procrastinação, inveja, soberba, arrogância, ganância. Eu não consigo enxergar uma pessoa da tribo de Judá vivendo dessa forma, porque não é bíblico. Se você vive debaixo do jugo do pecado, você é escravo do pecado. 2 Pedro capítulo 2 nos ensina isso. Então, a primeira coisa que você tem que entender é: estou indo para a igreja, mas estou indo para o inferno. Estou dizendo que sou servo de Deus, mas não estou obedecendo a Deus. E hoje eu estaria no inferno se eu morresse. E como eu disse para vocês, o inferno existe. Eu já vi o diabo e esse foi o motivo da minha conversão. Então, meu irmão, a soberba está presente na vida das pessoas. Esses dias uma mulher chegou para mim e falou: olha só a história, hein? Falou: irmão, não conhecia a mulher. E eu falei que eu li a Bíblia, ela já me chamou de irmão. Irmão, deixa eu te contar a minha história. Quando eu nasci, eu fui abandonada com 6 meses pela minha mãe biológica. Fui adotada. Cresci numa família difícil. E fiz faculdade. Sempre tive muito problema. Tô resumindo para vocês a história. Que Deus me mate se isso for mentira. Que Deus me mate. E aí cresci, fiz faculdade. Cheguei lá. Aí saí da minha terra e vim pro Rio de Janeiro para trabalhar. Aqui no Rio de Janeiro, conheci um homem, casei. E o homem que eu casei, eu peguei ele cometendo pedofilia com um filho meu. Então, veja a história da mulher. Cometer pedofilia. E aí ela foi, se separou. Estou resumindo a história para vocês. A vida dela é uma desgraça, ela não tem família. O filho traumatizado. Se separou do marido por conta disso. Mas ela é testemunha de Jeová. Eu já contei isso pra vocês ou não? Não sei. Então, eu comecei a pregar o evangelho pra ela. Ela falou: não, eu já conheço a Bíblia. Eu já conheço a Bíblia. Não precisa pregar não, porque eu já conheço a Bíblia. Soberba. Arrogância. A pessoa vai para a religião, está vivendo um inferno, está vivendo uma desgraça, mas na cabeça dela, ela conhece a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, ensina: quem faz isso? O diabo. Ele cega o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho... O que é luz? É um lugar que você enxerga a vida. É um lugar que vence as trevas. A definição física de trevas é a ausência de luz. Você acha que ela está vivendo na ausência de luz ou na presença de luz? Na ausência de luz. Sofrendo, falava com ela, meus irmãos, ela chorava. Qualquer coisinha que eu falava, a mulher chorava. A mulher estava um poço, uma explosão de sentimentos. Mulher frágil, fraca, mas com a soberba no coração. A soberba é um sentimento que o diabo coloca no nosso coração para a gente ficar frágil. Então, as pessoas estão frágeis a ponto de explodir, vivendo um turbilhão emocional, mas estão passando uma imagem que são fortes. Meu irmão, Deus me fez com uma mente terrorista. Eu sou muito frio, mas não era assim. Tive que aprender a suportar a afronta, calado. Tive que ver o diabo tentar matar meu pai, matar minha mãe, matar minha família. Eu tive que ver o diabo tentar matar meus animais. Sabe a história de Jó? Aconteceu coisa muito parecida comigo. Eu tive que ver, eu só não fico falando, eu tive que ver o diabo tentar destruir aquilo que eu amava. Sabe aqueles pontos fracos que nós temos? Os meus eram a minha família e os meus animais. Esses eram os meus pontos fracos. Coisas que eu dou valor. O diabo tentou destruir tudo isso. E quando nós damos valor a algo, é ali que o diabo vai atacar. Ali o diabo ataca. Mas eu sempre ali, firme na fé, orando, clamando, sabendo da presença de Deus, sabendo que aquilo ali era o fogo da provação, sabendo que o Senhor dos Exércitos estava comigo, provando a minha fé. E mais uma vez, me remeto ao livro de Juízes, aonde Deus diz que iria deixar os israelitas vivendo por um certo tempo sobre o jugo de um povo.
no meio de um povo, cananeus, amorreus, amalequitas. Então eu tive que viver no meio de servos de Baal, servos do diabo. E ainda assim permanecer firme na fé, como a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes, me santificando em meio aos profanos, sendo verdadeiro em meio aos mentirosos, defendendo a justiça no meio dos injustos, sempre rechaçado, sempre odiado, sempre escorraçado, sempre humilhado. E eu tive que aprender a sofrer tudo isso calado, não contando nada pra ninguém. Chefinho, olha o que fizeram comigo. Chefinho, isso é injusto, não. Cansei de chegar pro chefe, falar as coisas e ele me humilhar. E de tantas humilhações que eu sofri por parte de chefes, eu entendi que Deus queria o quê? Dependa apenas de mim. Eu que abro os caminhos na sua vida. Eu que sou o teu advogado. Eu que defendo a tua causa. Eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que está contigo e que te disse: seja forte e corajoso, não te mandei eu? Aonde quer que eu te mande, tu irá. E eu, o Senhor dos Exércitos, lhe provarei que você não precisa de homens, tu precisa de mim, porque eu sou Deus e você tem que ter fé nas minhas ações. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então a minha vida é muito complexa. As magias que o diabo coloca em nosso coração, os encantamentos que o diabo coloca em nosso coração, eles nos cegam para a existência da fé. Eles não permitem que a gente viva uma vida de fé. Eles não permitem que a gente enxergue Deus em nossa vida, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Isaías 59:2 ensina isso. Então hoje você pode estar no pecado. Hoje a sua vida pode estar uma desgraça. Talvez hoje você não tenha nem forças para se aproximar do Senhor. Mas o Senhor manda te dizer uma coisa. Ajoelhe agora. Coloca seu nariz no chão. E diga: Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Senhor, sei que tenho errado, mas me ensina a caminhar os teus caminhos. Me ensina os teus estatutos, Senhor, em nome de Jesus. Me perdoa pelos meus erros. Me perdoa pelos meus pecados. Me dê forças para eu não cair no pecado. Me dê a sua graça e seu entendimento para eu conhecer a tua vontade e para que eu tenha força para quebrar todo tipo de magia demoníaca sobre a minha vida. Todo tipo de encantamento que me tem feito enxergar a vida com os olhos do diabo. Arranca as escamas dos meus olhos. Me faça enxergar a tua vontade. Me faça enxergar o teu desejo sobre a minha vida. Quebra o encantamento, quebra a imoralidade sexual. Quando eu estiver prestes a pecar, que a tua graça venha sobre mim e me dê forças para me santificar e dizer não ao pecado. Que a isca que o diabo lançou sobre a minha vida, que eu não morda, mas que eu corte o laço do diabo, pelo poder da minha fé no santo nome de Jesus, porque o teu filho veio a essa terra, como está escrito em João capítulo 3, versículo 6 ao 8. Para isso se manifestou o Filho do Homem, isto é, Jesus, para desfazer as obras do diabo. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro destruída toda obra de magia sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Coloque-se de joelhos, Satanás. Manifesta-te em nome de Jesus e toma fogo. Eu invoco a presença dos mais poderosos anjos celestiais, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da graça divina. Eu invoco os seus anjos com as espadas flamejantes, e que essas espadas sejam cravadas no peito de cada demônio que está escravizando essa pessoa. Que as legiões do inferno sejam destruídas. Que o inferno receba essa legião que está dentro dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu expulso esses demônios. Pelo poder do Santo Espírito de Deus, recebam fogo. Sejam ateados fogo do pé à cabeça desses demônios. Exu Caveira, Tranca-Ruas, Zé Pilintra, Pombagira, Mariazinha, em nome de Jesus Cristo, sejam extirpados e lançados de volta para o inferno. É o que eu peço e ordeno, pelo poder do sangue poderoso do meu Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. Amém. Meu amigo,
Se você sentiu alguma coisa estranha com você, não se assusta não. É porque Deus está querendo destruir os demônios. E é assim que a coisa vai acontecer. Lembre-se da palavra que eu li de Isaías. Vamos nos juntar. Vamos formar um exército. E vamos entender que milhares de pessoas estão sofrendo no mundo inteiro. E nós temos a missão de resgatá-los em meio a essa guerra psicológica que o diabo nos impõe. Por isso, sejamos fortes e corajosos. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. E nos dará todo tipo de conhecimento e proteção para estarmos nessa batalha. Porque Ele disse, essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Portanto, parai-vos e portai-vos, e verás a destruição que o Senhor seu Deus imporá sobre os seus inimigos. Até aqui entregou o Santo Espírito de Deus. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente, e essa foi mais uma palavra de Deus para falar com você. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários. Fique na paz.